A palavra de hoje, querido, continuando o nosso estudo a respeito de guerras, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de como vencer o nosso medo. Como alcançar a vitória, o que eu preciso, qual é o primeiro passo que eu preciso para caminhar em direção à vitória. E aí não é vitória o estado lá na capital do Espírito Santo, não, é a vitória que Jesus tem para a sua vida. Para caminhar para a vitória do Espírito Santo é só ir ali na Vale comprar a passagem de trem, né, Winder? Entrar no trem e ir. Mas a vitória que Deus tem para a sua vida também tem um caminho, também tem um preço, também tem uma forma de alcançar, e você precisa estar ciente disso, porque senão você vai ficar lutando as suas batalhas, sem a estratégia correta, pode até ganhar algumas, mas com certeza você vai perder mais do que você vai ganhar. Tem uma estratégia certa, tem uma forma correta de lutar, e é por isso que esse mês de fevereiro nós estamos aprofundando nesse tema, para preparar o povo de Deus para vencer as batalhas, para parar de ser derrotado e viver de vitória em vitória, como a palavra nos garante, para a glória de Deus. E o primeiro passo para você caminhar em direção da vitória é superar o medo. O medo é um bloqueio que te para no momento onde você deveria agir. O medo é um bloqueio, é um obstáculo para te parar no momento em que você deve agir. E se você perceber essa situação do medo na sua vida, é importante que você tenha ciência que o medo, ele é sentido pelo seu adversário. Quem aqui já correu de algum cachorro na rua? Viu um cachorro bravo, ou foi na casa de alguém, tinha um cachorro latindo, e aí você ficou com medo e quis correr. Qual é a reação do cachorro quando você tenta correr dele? Ele vai correr atrás de você, com certeza. Ele vai correr atrás de você para te morder. Mas tenta, quando você estiver diante dessa situação, tenta não correr. Tenta enfrentar o cachorro para ver qual que vai ser a reação do cachorro. Eu estou para te dizer que possivelmente o cachorro vai parar de latir, vai se acalmar. Ele não vai avançar em você, a não ser que seja um cachorro daqueles atrevidos. Se for um pincher, aí você pode correr, porque ele vai te morder de qualquer jeito. Agora, um cachorro normal, provavelmente ele vai parar até de latir. Se você não demonstra medo, o seu adversário te vê com outros olhos. O medo, ele vai trazer aos olhos do nosso adversário uma imagem de fragilidade. E quando o adversário percebe a fragilidade, ele intensifica o ataque. Ele vai intensificar o ataque na sua vida, porque ele já percebeu que você não acredita na sua vitória. Porque o medo é isso, o medo é um atestado de dúvida da nossa vitória. Então a gente não pode ter medo, nós temos que vencer o medo. E como vencer o medo? Como me preparar mentalmente, como me preparar fisicamente, como preparar o meu espírito para que quando acontecer alguma situação, eu não tenha medo, eu não tenha receio de enfrentar o desafio. Como fazer isso? Tem formas, tem maneiras, tem métodos, e um desses métodos é o que nós vamos aprender hoje. Se você abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Efésios, Efésios é o Evangelho das regiões celestiais, amém? Se você ainda não fez bibliologia, faça que você vai aprender isso. Eu aprendi, porque eu errei isso na prova, você acredita? Eu errei na prova, perguntou lá, como era conhecido o livro de Efésios, eu não sabia, aí eu errei. Aí quando a resposta certa apareceu, eu nunca mais esqueci. Efésios é o Evangelho, é conhecido como o Evangelho das regiões celestiais. Está até anotado na minha Bíblia aqui, ó. Então, abra lá o Evangelho das regiões celestiais, o livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. E vamos ler comigo o que está escrito aqui.
a armadura de Deus. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Vamos parar aí, só um minuto. Você tem um lápis aí, você tem uma caneta? Grife aí na sua Bíblia aí. Depois de terem feito tudo. Quem faz é você, querido. Quem vai batalhar é você. É você que vai à guerra. Tá? O reino de Deus não é lugar de gente frouxo, não. É lugar de gente corajoso, que vai para a guerra, vai batalhar, vai lutar. Vamos continuar lendo. Assim, mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestido com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cadê sua espada, querido? Deixa eu ver se você anda com a espada. A minha está aqui, ó. A espada é a palavra de Deus. Tem uns irmãos aí que estão andando igual o Star Wars, né? Espada digital, sabre de luz. A minha espada é a tradicional mesmo, não é sabre de luz não. É a espada do guerreiro de Cristo, do guerreiro no reino dos céus, é a palavra de Deus, é a espada que todo crente tem que saber manejar para vencer as batalhas. Orem no Espírito todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isto em mente, sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Livro de Efésios, capítulo 6, de 10 a 18. Nós acabamos de ler e conhecer a armadura de Deus. Deus tem uma armadura? Tem. Essa armadura, Deus preparou para você e para mim. Para nós que somos os guerreiros dele. Para que a gente pudesse enfrentar as guerras que iriam vir nas nossas vidas. E para você ir para a guerra, querido, para você guerrear, para você batalhar, todas as partes da armadura são necessárias, todas as partes da armadura são úteis e têm a sua função. Não dá para guerrear sem estar com a vestimenta correta. E é preciso entender isso, é preciso entender todas as partes dessa armadura, é preciso entender a função de cada uma delas, e é preciso exercitar, a batalhar devidamente vestido dessa armadura, para que a gente possa usar cada parte da armadura no momento certo, e dessa forma a gente possa conquistar a nossa vitória. E o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro, como cristãos, como filhos de Deus, é que nós somos filhos de Deus. Que Jesus morreu na cruz por você e por mim. E que essa morte de Jesus, esse preço caríssimo que foi pago, nos trouxe direitos. Você tem direito, eu tenho direito de quê? De ser justificado, de ter os pecados perdoados, de receber o Espírito Santo de Deus. Nós temos acesso à palavra de Deus, que é a Bíblia, de forma revelada, porque o Espírito Santo nos revela. Muitos têm acesso à palavra de Deus, à Bíblia, muitos têm, é o livro mais vendido no mundo, é a Bíblia.
Mas a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo de Deus, só tem acesso os filhos, você e eu que somos filhos. Isso faz total diferença, porque a palavra de Deus, sem a revelação do Espírito Santo, não muda a vida de ninguém. O que muda a sua vida, o que muda a minha vida, é a revelação do Espírito Santo, faz quando você se debruça em conhecer a palavra de Deus. Quando você vai conhecer aquilo que Deus deixou registrado, e o Espírito Santo vem ministrando no seu coração, na sua mente, o que aquela palavra tem de edificante para a sua vida. É aí que começa a mudança real. E nós temos esse acesso. Nós temos acesso à palavra revelada pelo Espírito Santo. Olha só quantas coisas você e eu temos direito, quantas coisas você e eu temos em mãos. Nós temos uma família que é o corpo de Deus, o corpo de Cristo aqui na terra. Uma família que Deus preparou, que Deus elegeu para nós. E dentro dessa família nós temos pais espirituais, nós temos pais na nossa vida carnal, nós temos pais biológicos, temos pais espirituais, temos nossos irmãos de carne, de sangue, temos nossos irmãos em Cristo, e todas essas pessoas que Deus coloca na sua vida e coloca na minha vida, elas têm algo de Deus para nós. Deus coloca na sua vida pessoas para te instruir, pessoas mais experientes, que já caminharam mais que você, para poder te dar uma direção, para poder te apontar o caminho. Você não precisa guerrear sozinho, você não precisa se sentir sozinho, você não precisa caminhar sozinho. Isso tudo foi Deus que te deu, e Ele também te deu as armas da sua vitória. Deus te deu as armas da sua vitória. Você tem que ter isso tudo em mente. Sabe por quê? Nós temos que ter isso tudo em mente, porque isso nos fortalece o espírito. Quando você lembra que você foi perdoado pelo sacrifício de Jesus, isso te dá um ânimo. Quando o acusador vem te afrontar, você lembra do perdão que Cristo conquistou na cruz para você. Quando você entende e recebe o Espírito Santo dentro de você, você se torna o templo dele, e aí você tem Deus com você, você se sente fortalecido, porque agora você não é só você é, e o Espírito Santo é também, vocês estão juntos, ligados. Isso te torna, te deixa mais forte, mais confiante, para enfrentar os desafios. Quando a gente conhece a palavra de Deus, e conhece tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Ele prometeu, o poder que Deus tem, que já está aqui registrado nas maravilhas que foram operadas através dos profetas, através da vida de Jesus, através dos apóstolos, tudo que Deus realizou, e aí a gente olha para a nossa vida e vê que os nossos problemas, perto daquilo tudo que Deus fez e está registrado, não é nada. Isso nos deixa mais fortes, mais confiantes, porque nós lembramos que nós servimos ao Deus que abriu o mar vermelho, nós servimos ao Deus que ressuscita mortos, ao Deus que faz cair do céu o maná, o sustento. Será que esse Deus mudou? Não, Ele é o mesmo. É o mesmo que você serve, Ele tem o mesmo poder e a mesma autoridade, Ele pode fazer isso tudo na sua vida, se Ele quiser, se você quiser, se você deixar. Então isso tudo, queridos, esse entendimento, essa consciência é necessária para que quando você se preparar para a batalha, você se prepare com a sua mente sã, com a sua mente confiante. Se você não confiar na sua vitória, você já é um derrotado. E isso faz você ter confiança na sua vitória. Você lembrar
que a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Se você alegrar o Senhor com a sua vida, Ele te fortalecerá. Se a sua vida for uma vida de luz, se você for o sal dessa terra, se você for aquela pessoa que vive e reflete a glória de Deus, Deus vai te fortalecer cada vez mais. Cada vez mais você vai se tornar mais forte. E você tem que crer nesse poder, você tem que crer nessa salvação, e você tem que entender a respeito disso tudo que eu estou falando. E a gente só consegue entender isso através da fé. Se você não tem fé, se você não tem a fé, você não consegue entender nada disso que eu estou falando, você não consegue acreditar em nada disso que eu estou falando, porque tudo isso que eu disse até agora, são coisas que você só consegue enxergar com os olhos da fé. Você só consegue entender com os olhos da fé. Não é razão, não é racional. Não tem como você falar a respeito de Deus sem ter fé, sem acreditar que Ele existe, sem acreditar que Ele é Deus. E como nós alimentamos a nossa fé, como fazer para gerar a fé necessária para que você possa então viver essas verdades? É através do ouvir a palavra. O que você tem ouvido nos dias que antecede a sua batalha vai fazer a diferença entre a sua vitória e a sua derrota. Aonde está os seus ouvidos? O que você tem escutado? A quem você tem escutado? O que você está escutando para se preparar para a batalha? Se você tem buscado ouvir a direção de Deus na palavra dEle, se você tem buscado refletir sobre a palavra de Deus, isso vai te dar um impulso, vai aumentar a sua fé, vai fazer você nascer uma fé que vai abrir as portas para o fortalecimento do seu espírito, para o fortalecimento da sua mente, da sua alma, para que você vença as suas batalhas. Então, a preparação para uma batalha começa até naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente ouve antes de ir para a guerra, porque a sua fé vem pelo ouvir a palavra. Então nós temos que emprestar os nossos ouvidos para a palavra de Deus e fechá-los para aquilo que é contra a palavra de Deus. Se no momento da sua batalha você não tiver fé, você não tiver conhecimento da palavra, pode ser que você não consiga enxergar uma saída, uma solução, uma estratégia para vencer a guerra, por falta de conhecimento. Então é necessário ouvir a palavra. Lá em Romanos 10, no versículo 17 é que diz isso, que a fé vem por ouvir a palavra. A fé vem por ouvir a palavra. Ouça a palavra de Deus. E hoje, querido, é tão fácil acessar a palavra, não tem desculpa mais para que você não tenha uma vida onde a palavra de Deus possa ter um lugar na sua agenda. Porque se você gosta de fazer atividade física, você pode colocar lá em diversos aplicativos a palavra de Deus para você ouvir. Se você trabalha e tem lá, um caminho a percorrer no trânsito, você pode colocar lá no seu som do seu carro a palavra de Deus. Você pode tirar um tempo para ler a Bíblia. A Bíblia hoje está aí no bolso de muita gente, através do celular. Antes você tinha que carregar o livro, como eu disse antes, a espada física, agora você já tem a espada digital. Então você não tem desculpa mais para não ler a Bíblia. Você não precisa mais deixar de ter esse tempo de qualidade no seu dia a dia. Leia a Bíblia. Não há nada que você possa fazer melhor para começar o seu dia do que ler a Bíblia. É muito melhor do que um café, um pão quentinho com manteiga, é muito melhor.
vai te dar muito mais ânimo do que qualquer estimulante, do que qualquer energético. Se você acordar cansado, com a mente cansada, se você acordar exausto, às vezes a gente não dorme bem, porque as preocupações do dia a dia nos tomam o sono. Mas se você levantar e buscar uma direção na palavra de Deus, abrir a sua Bíblia para ler, eu tenho certeza que você vai começar seu dia fortalecido, confiante, porque não tem como um filho de Deus, que tem o Espírito Santo habitando nele, revelando a palavra para ele, ler a Bíblia e não se sentir renovado. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela se renova todos os dias, e quando você lê ela, você tem uma revelação nova da parte do Espírito Santo, e ele te fala coisas para te animar, para te fortalecer, para te levantar, te lembra de quem você é, testifica quem é Jesus, te mostra quem é o Deus que você serve. Não tem como você ler a Bíblia e ficar desanimado, a não ser que você não seja filho de Deus. Aí, se você não é filho de Deus, se você ler a Bíblia, de fato você vai ficar apreensivo, porque aquilo que está escrito aqui, registrado, que espera aqueles que não receberem a Cristo, realmente é preocupante. Não é algo que você ouça e fique tranquilo. Então a gente precisa ter esse tempo de oração, esse tempo de leitura da palavra. Isso é essencial para nos preparar para a nossa guerra, para as nossas batalhas. E a batalha, querido, não é algo extraordinário. Todos os dias da sua vida é uma batalha, porque todos os dias que você vive, o diabo lança ataques contra você. Todos os dias da sua vida, o diabo vai tentar algo contra você, para te tirar do caminho, para te tirar da presença do Senhor. Todos os dias você tem que vencer uma batalha. E você tem que entender isso, para que você viva uma vida vigilante. Se prepare, para que quando a seta vier, você consiga identificar rapidamente que é uma seta, que é um ataque, e que você possa buscar no local certo uma solução, uma estratégia para vencer. O Evangelho das regiões celestiais, livro de Efésios, ele nos garante que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra aquele irmão que foi lá te roubar sua paz. Não é contra o gerente do banco que está te ligando para te vender algum pacote, tomando seu tempo ou te cobrando. Não é contra aquele empregado que você tem, que está fazendo tudo errado. Não é contra a sua esposa ou contra o seu marido que está nervoso e aí está descontando em você alguma coisa, vocês estão brigando. Não é contra o seu filho que não está te obedecendo. A sua luta não é contra a carne. A sua luta é contra os espíritos que agem nas regiões celestiais. É contra os dominadores do mundo das trevas, que usam pessoas que estão ao seu redor para te atingir. E quando a gente entende isso, fica mais fácil, porque aí você começa a enxergar o seu irmão pela cruz de Cristo, e começa a ver quem está por trás daquela situação, e aí você combate o inimigo correto, sem se desgastar, sem matar ninguém, que às vezes numa discussão, numa batalha, quando você direciona o seu ataque para o lugar errado, você acaba ferindo pessoas que não precisavam ser feridas. E aí, em vez de você ter uma solução, você acaba arrumando outro problema. Porque além de resolver, se livrar do ataque do inimigo, você vai ter que ir lá ainda pedir perdão para o irmão, ou vai ter que consertar uma situação envolvendo aquele irmão. Então, queridos, não é contra a carne que você luta contra as potestades, contra os dominadores, contra os espíritos malignos.
para lutar com essas entidades, é preciso orar, é preciso oração, é preciso ter comunhão com Deus, é preciso falar com Deus. Ele é o nosso general de guerra. Deus é o general de guerra. Qual é a função do general dentro de um exército? Para quê? Quem já assistiu algum filme de guerra e vê lá na hora que as coisas começam a apertar, os generais entram lá naquela sala lá onde tem aquelas telas, aqueles computadores, mostrando tudo em tempo real e começam a debater as estratégias, porque os generais, eles dão a estratégia, eles dão a direção. Quem guerreia é o soldado, quem executa é o soldado. Deus é o seu general, Ele tem a sua estratégia para que você possa executar e vencer a batalha. Mas para você receber essa estratégia da parte do seu general, você tem que conversar com ele. A ordem tem que chegar na sua vida. Você tem que receber. Para receber, tem que ter um canal de comunicação. E o canal de comunicação que nós temos com Deus é a nossa oração. Nós não vivemos mais no tempo da lei, aonde o sacerdote, o sumo sacerdote, era o responsável por falar com Deus, o profeta era o responsável em falar com Deus e depois dizer ao povo a direção que Deus tinha. Não é esse tempo mais. Jesus morreu na cruz e a palavra diz que o véu foi rasgado. Hoje você e eu temos livre acesso ao Pai. Você e eu, soldados que somos, podemos ir direto no general e receber do nosso general a instrução para a nossa batalha. Não precisa mais de intermediários. O pai espera que o filho o busque, se relacione com ele. Deus é o nosso pai. Ele espera que você se relacione com ele da forma como você se relaciona com o seu pai. O seu pai natural. Enquanto você era criança, você relacionava com seu pai com liberdade. Seu pai era a pessoa que podia resolver a sua vida, resolver todas as suas questões, né? Quem já foi criança e aí discutia lá na escola ou na rua com um amigo e falava, não, o meu pai é melhor do que o seu, o meu pai é mais forte, o meu pai tem mais dinheiro, o meu pai é isso, o meu pai é melhor, e aí ficava aquela discussão infinita que nunca acabava, porque cada um queria ter o melhor pai, o pai mais forte, o pai mais rico, o pai mais bonito. E você tem o pai mais rico, mais bonito, mais forte do mundo, que é Deus. Relacione-se com esse pai. Quando você for confrontado, volte a ser criança, fala, querido, você não conhece meu pai, o meu pai é o mais bonito, o meu pai é o mais forte, o meu pai é o mais poderoso, você não sabe com quem você está falando, eu sou filho do Deus vivo. Quando o diabo vir te afrontar, lembre-se quem é seu pai. Mas para ter conhecimento quem é o seu pai, é preciso orar, é preciso se relacionar com ele. Porque quando você se relaciona com seu pai em oração, ele se revela a você, e você cada vez mais vai tendo a certeza de que tudo que está registrado na Bíblia a respeito de Deus é a mais pura verdade. Não tem nada na Bíblia que seja a respeito de Deus, que seja mera ilustração. É tudo verdade. É tudo verdade. Deus é tudo isso que a Bíblia diz que Ele é mesmo. E o poder que Ele tem não mudou. Continua o mesmo. E isso você começa a entender quando você gasta tempo com esse Deus. Quando você ora, quando você adora, quando você louva, quando você tem comunhão de verdade com Ele. E quando você entende isso tudo, que te prepara para a batalha, que é o momento anterior à nossa batalha, anterior à luta que nós vamos travar no nosso dia a dia, isso tem que ser anterior, isso
é a preparação para a batalha, é para blindar a nossa mente, para blindar a nossa alma dos ataques, blindar o nosso coração. Quando a gente entende essas verdades, e aí a gente está pronto para vestir a armadura, para ir para a guerra, para ir para a batalha. E a armadura de Deus, que nós lemos lá em Efésios, a partir do versículo 11, ela tem em si alguns componentes, e essas peças dessa armadura têm funções, e cada parte da armadura tem que ser usada efetivamente, porque uma peça da armadura dá sustentação para outra peça da armadura, que dá sustentação para outra peça, e assim, como um todo, como um conjunto, essa armadura, ela é invencível. Se você usa a armadura de Deus da forma correta, lançando mão de tudo o que ela lhe proporciona, entendendo o significado de cada uma das partes dela, ela é invencível. Ela é uma ferramenta invencível. O inferno não pode suportar, não pode prevalecer contra o Filho de Deus vestido, equipado com a armadura de Deus. Não tem como. A sua vitória, ela é certeira. E essa armadura, ela começa pelo cinturão da verdade, o cinto da verdade. É a primeira peça registrada aqui na Bíblia a respeito da armadura de Deus. Essa armadura, ela começa com o cinto, porque o cinto da verdade, a verdade de Deus, é que segura todo o resto no lugar. Se você não for uma pessoa adepta à verdade, saiba que a sua armadura não vai ficar no lugar que ela tem que ficar, ela vai cair. É igual calça de gente magra. Se eu tirar o cinto, a minha calça cai, porque eu estou magro. Tem gente que fica com inveja. Querido, inveja não é de Deus não, tá? Você pode chegar lá. É só você perseverar. Você também pode usar cinto um dia. Se você não tiver vestido o cinto, a sua roupa cai. Se você não tiver de cinto, a sua armadura cai. E o cinto da armadura de Deus é a verdade. Seja verdadeiro na sua fala. Fale a verdade. Ande com a verdade. O que é a verdade? O que a palavra de Deus nos diz ser a verdade? Quem é a verdade, o caminho e a vida? Jesus. Seja verdadeiro e viva a verdade. Sem verdade é impossível que você consiga ter a armadura em todas as peças no seu lugar, porque a verdade é que segura tudo. É a fé. Depois da verdade tem a couraça da justiça. Couraça, para quem não consegue entender, é aquela cobertura que fica no tronco, né, do guerreiro. Chama couraça porque na época era feita de couro de animal, um couro rígido, um couro duro. Depois as coisas foram evoluindo, passou para o metal, né, as armaduras em metal, mas a época em que a palavra foi escrita, a couraça geralmente, de forma comum, era feito de um couro muito rígido, porque aquele couro protegia o guerreiro dos ataques que eram lançados contra ele. E o que a couraça da justiça nos fala? A couraça da justiça nos fala que nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Quando o diabo vem te atacar, que ele vem jogar setas na sua mente, afrontar você pelos pecados que você cometeu, você tem que ter lembrança de que você já é justificado pelo sangue de Cristo. Que aqueles pecados já foram justificados pelo sacrifício de Cristo e que você não mais precisa suportar a acusação.
Porque a acusação do diabo contra a sua vida, ela vai abrir feridas na sua vida, feridas na sua alma. E essas feridas vão minar suas energias. Se você não tiver vestido da couraça da justiça, se você não tiver na sua mente a certeza da justificação em Cristo, você sempre vai ser afrontado por um pecado que você possa ter cometido, e isso sempre vai ser motivo de vergonha, isso sempre vai ser motivo de hesitação da sua parte. Você não vai ter coragem de andar com a cabeça erguida. E o que acontece com um guerreiro que anda olhando para o chão? Ele é atingido. O guerreiro tem que andar com a cabeça erguida, com os olhos altivos, né? Não da forma errada, como a palavra condena, mas com os olhos de quem foi justificado pelo sangue de Cristo, que já foi, que as dívidas já foram pagas. Você não anda como quem deve alguma coisa, mas como quem já foi, já está perdoado, já está justificado. A couraça da justiça te defende contra os ataques do inimigo, para que você não se fira na batalha. E o próximo item da armadura são as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Se você tiver os seus pés preparados para viver e andar nesse Evangelho, querido, andar nesse caminho que Cristo construiu, que é estreito, mas que leva com certeza à vida eterna, se você caminhar nesse caminho, você não vai pisar em armadilhas. Se você andar por esse caminho, a sua caminhada vai ser de glória em glória, de vitória em vitória, e isso vai te dar ânimo, isso vai te dar certeza de que você pode superar qualquer obstáculo, porque você está no caminho certo. O grande problema que nós temos que enfrentar nas nossas batalhas é a dúvida se estamos no caminho certo, porque às vezes a gente está lutando para vencer uma situação e não sabe se aquele esforço vai ser recompensado, de fato. Mas quando a gente está caminhando, calçados da sandália do Evangelho da Paz, nós temos a certeza que nós estamos no caminho certo, e que depois daquela batalha, depois daquela luta, você vai alcançar algo para a sua vida, porque você está no caminho certo, você está caminhando na direção certa, o seu esforço vai ser recompensado. E você está calçado com a sandália do Evangelho da Paz, te garante isto. Te garante essa vida de glória em glória, de vitória em vitória. Nós temos que crer, sem sombra de dúvida nenhuma, nos planos perfeitos de Deus para a sua vida e para a minha vida. A palavra de Deus diz que os planos de Deus são agradáveis e perfeitos. Se você caminha com essa certeza, tudo o que acontece para te parar, para te segurar a respeito desses planos, nessa caminhada, você não vai medir esforços para vencer. Agora, se você não tiver a certeza, se você não estiver caminhando nesse caminho, você pode ser parado por um obstáculo, pode ser que alguma coisa surja diante de você, e você olha, não compensa enfrentar isso, eu vou ficar por aqui mesmo. Aqui está bom, já estou satisfeito, não vou enfrentar mais nada, essa guerra aí eu vou perder para o WO. Mas quando você está andando com o Evangelho, com as sandálias do Evangelho da Paz, e tem certeza do caminho que você está trilhando, e você sabe o que te espera no final desse caminho, nada te para. Nada é suficientemente forte para te parar. Então é preciso estar calçado com as sandálias do Evangelho da Paz, para que a gente tenha certeza do que nos espera na nossa chegada, para que nada nos tire o foco, para que nada nos roube a certeza da vitória. O outro equipamento que nós temos que usar é o escudo da nossa fé. O escudo da fé, ele apaga os dardos inflamados
do diabo. Quando o diabo lança para você uma palavra contrária, você tem fé que Deus é maior do que aquilo, é maior do que aquele levante, a sua fé vai te dar o que você precisa para superar aquele ataque, para superar aquela seta. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Quando você tem fé, você se aproxima de Deus. Porque a palavra diz que é necessário ter fé, é necessário crer em Deus para que você possa se aproximar dEle. Então a fé nos aproxima de Deus, o nosso escudo é a fé. A sua fé em Deus é o que te protege dos ataques do inimigo. E a espada. E aí, querido, é importante falar da espada, porque a espada é uma arma de guerra, é uma arma de ataque. Não adianta você carregar a espada e não saber usar a espada, porque quando o inimigo vier, ele vai vir, e se você não souber guerrear com a espada, com a ferramenta, com a arma que você tem, você não vai nem tirar ela da bainha, ele vai te matar antes de você conseguir manusear. É a mesma coisa, né, a espada fica distante para nós, porque ninguém usa mais espada para lutar com ninguém, né? Hoje, o mundo evoluiu, e a arma que a gente usa, a gente conhece, é a arma de fogo, revólver, sei lá, qualquer arma de fogo que você possa imaginar. Imagine que você tenha uma arma de fogo com você, e o ladrão entre na sua casa. Só que você não sabe nem colocar a bala na arma, você não sabe destravar a arma, você não sabe como faz para atirar. Vai resolver alguma coisa? Vai resolver alguma coisa aquela arma de forma efetiva? Não vai. Talvez na sua vida, na nossa vida natural, o fato de você mostrar que tem uma arma possa gerar no seu inimigo o medo, e o inimigo foge, o ladrão foge, viu você armado e foge. Mas o diabo, que é o nosso inimigo espiritual, o diabo que é o nosso inimigo verdadeiro, ele conhece essa arma, ele sabe manusear essa arma, ele conhece a palavra de Deus, às vezes muito mais do que você, porque você não busca. E aí quando ele vem te afrontar, e você tira a arma, que é a palavra de Deus, e começa a manusear de forma errada, de forma incorreta, ele logo percebe que você não sabe manusear a sua arma e intensifica o ataque, porque ele sabe que você não vai conseguir vencê-lo, porque você não tem controle da sua arma. Então, queridos, se você entende que a Bíblia, a palavra do Senhor, é a sua espada, é a sua arma de guerra, para ferir o seu inimigo, tenha em mente que você precisa treinar, usar essa arma. É preciso treino. É preciso ter intimidade com a arma. Você já viu aqueles filmes de guerras medievais, onde os soldados ficam lá treinando um com o outro, batendo espadas lá, e escudo, e treinando o manuseio da arma, o manuseio da espada? Para quê? Para quando for o dia da batalha, eles conseguirem tirar o melhor proveito daquela arma e vencer o inimigo. Só que nós nos contentamos, muitas vezes, apenas em possuir a arma, que é a Bíblia. Vou lá, compro uma Bíblia de R$300, né, cheia de revelações. Não, a minha Bíblia de R$300, só revelação de Deus. Querida, a de 20 também é. É a mesma coisa. Não adianta você comprar a Bíblia mais cara e não saber usar. Ou talvez é melhor você ter a mais barata e saber usar do que você ter a mais cara. Mas se você pode ter a mais cara, compre a mais cara. Porque às vezes lá na mais cara, você tem algum estudo, você tem alguma contextualização que vai te preparar melhor para usar essa arma, vai te abrir o seu entendimento.
né? Tem Bíblias que são comentadas com linguagens mais atuais, que aproximam para nós, nos dão mais intimidade com essa arma, que é a palavra do Senhor. Mas é preciso treinar, é preciso se gastar, é preciso se esforçar para aprender a manusear essa arma. Porque senão, quando o seu inimigo vier, e ele vai vir, você não vai conseguir atacá-lo. Porque você não vai conseguir nem tirar a bainha da espada para poder feri-lo. Porque você não sabe como usar. E a palavra de Deus é uma arma tão eficaz, mas tão poderosa e eficaz, que quando o diabo atacou Jesus no deserto, Jesus não foi contra o diabo com a sua autoridade, ele tinha autoridade para fazê-lo. Ele foi contra o diabo usando a palavra de Deus. O diabo questionou ele e ele respondeu usando a palavra, para nos dar o exemplo de que a palavra de Deus é o suficiente para vencer o diabo. Essa é a arma certa para você conquistar a sua vitória. Jesus, sendo Deus, tendo a autoridade de Deus, não usou dessa autoridade para enfrentar o inimigo, ele usou a palavra. Essa mesma palavra que está à sua disposição, que está à minha disposição. Então use, aprenda a usar, aprenda a manusear, conheça essa arma que você tem nas suas mãos, para que quando o dia mau chegue, você ter o ataque certo para vencer o seu inimigo, o golpe certo para vencer o inimigo. Tem um golpe certo para cada inimigo, tem o golpe certo para cada situação, tem o versículo certo para cada momento da sua vida, tem o versículo certo para cada batalha que você está enfrentando, tem, para cada época da sua vida, tem. Se você ler e buscar, o Espírito Santo vai te dizer qual é, mas você precisa treinar, usar essa arma, essa espada, porque senão você vai ser pego de surpresa e vai morrer com a espada na mão. Imagina uma cena triste, você morrer sem poder nem usar, sem ter sequer usado a sua arma. É muito triste, é uma cena lamentável. Então use a arma que Deus te deu. A nossa igreja é uma igreja onde tem treinamento, onde tem ensino da palavra, para que você exercite o uso da espada, exercite o uso da palavra de Deus, para que você saiba quando usar, como usar, você conheça essa arma. Não se omita em conhecer a palavra de Deus. Você não vai poder chegar no momento da batalha e colocar a culpa no outro, porque você não conseguiu vencê-la. A culpa vai ser sua, porque a mesma armadura que Deus está oferecendo para o irmão, está oferecendo para você. Só que a armadura sozinha não luta a guerra. A armadura é um equipamento, quem vai lutar é você. Então, quanto melhor você souber usar esse equipamento, mais chance de vitória você vai ter. Se você usar da forma correta, você não vai ter chance de vencer, você vai ter certeza da vitória, porque é a palavra de Deus que garante. E para vencer é preciso oração, já foi dito, é preciso seguir firme, inabalável. A palavra de Deus fala que se a gente resistir ao diabo, o que o diabo vai fazer? Vai continuar atacando? Não. A palavra de Deus diz que se a gente resiste, ele vai fugir. Por que ele vai fugir? Porque ele conhece o poder que há em Deus, a autoridade do nome de Jesus. E se você lhe vê na sua vida o reflexo dessa autoridade, o reflexo desse poder, quando ele começar a te atacar, você mostrar para ele tudo isso, que você está vestido da armadura do Senhor, que você sabe usar a espada, que você sabe usar o escudo, que você tem a verdade como seu cinturão, que você está com a couraça da justiça e o capacete da salvação, a certeza da salvação. Se você mostra para o diabo tudo isto, ele vai fugir, porque ele sabe que não tem como te vencer.
Ele sabe que ele já vai ser derrotado. E para você resistir firme, querido, é preciso intimidade, é preciso uma vida com Deus, é preciso você ter contigo o Espírito Santo. É Ele que vai te dar forças para resistir ao mal. É preciso, querido, querer viver diferente, abandonar o pecado, porque o diabo ele vai vir te atacar, e ele vai procurar em você uma brecha, as brechas que o pecado gera na sua muralha, e é nessa brecha que ele vai te atacar. E às vezes você vive uma vida convivendo com o pecado. Você fecha a porta da frente, mas deixa uma janelinha aberta lá no fundo, e porque você não está disposto a abrir mão daquele pecado de estimação que você tem. E aí o diabo vai sempre usar aquele espaço que o pecado gera para te atacar. Então você viver uma vida de resistência ao diabo é viver uma vida de resistência ao pecado, resistir àquilo que te tenta. Eu caía nessa tentação, encontrei Jesus, eu não caio mais, nesse buraco eu não caio mais, eu já sei como superar, eu já sei como passar por isto. Não, muitas vezes nós vamos estar fracos, o pecado, a tentação vai vir, e aquilo vai mexer tão forte com a nossa carne, com o nosso desejo, que talvez a gente não consiga encontrar forças em nós mesmos para resistir, e aí é a hora do Espírito Santo vir, às vezes através da vida de um irmão, através da vida de uma liderança, para te fortalecer. Então você não precisa caminhar também sozinho. Você tem elementos, você tem recursos para que você consiga resistir à tentação. A palavra de Deus diz que não há tentação sem escape. Não há tentação que você não possa suportar. Você pode suportar. Você tem quem te ajude a suportar. Então não fique sozinho. Se você não dá conta de enfrentar uma tentação, não se coloque em situação de ter que enfrentá-la sozinho. Fuja dela. Resista, para que o diabo possa fugir de você. O diabo não é criativo. O diabo não cria nada, ele não é criativo. Ele vai sempre atacar da mesma forma. Enquanto estiver surtindo efeito, ele vai continuar atacando daquela mesma forma. O dia que o ataque dele não surtir mais efeito, ele vai fugir. Porque ele não sabe fazer, ele não sabe criar novas situações, a não ser que você abra uma outra brecha, numa outra área. Aí ele vai lá usar essa outra brecha para atacar a sua vida. Então, siga firme na sua convicção, mas saiba que se você pecar, você tem um Deus que é Deus de amor e misericórdia, que vai te perdoar, porque o preço pelo seu perdão já foi pago na cruz. Então, pecou, não se esconda de Deus, não fuja da presença do Senhor. Pecou, corra para Deus, apresse-se em pedir perdão, a corrigir o seu erro, para que o diabo não tenha tempo de te atacar no seu erro. Porque quando você é perdoado, quando você alcança a misericórdia de Deus, as brechas são fechadas, e aí o diabo não tem como mais agir. Então, se você pecou, se você caiu, vá, corra e peça perdão. Não viva exposto ao ataque do seu inimigo. Não viva exposto no campo de batalha. Se você caiu, volte, busca conserto, para depois avançar e continuar batalhando. Ninguém pode lutar caído. Você tem que lutar de pé. E para ficar de pé, se você caiu, você precisa do perdão de Deus. Então, caiu, busque perdão, levante, continue a guerrear. Continue a batalhar, porque a sua vitória está próxima. A sua vitória, ela é garantida por Deus. Deus quer o melhor para você e para mim. Ele é o nosso Pai, Ele nos guia, Ele, do alto do trono dele, planejou
para você uma vida boa, agradável e perfeita. E você pode viver isto, e é nesse tempo, é nessa hora, não é lá no céu, é agora. A vida agradável, perfeita, de paz, alegria e justiça, é para agora, e você pode viver. Basta você entender de guerra, basta você não omitir em fazer aquilo que Deus quer que você faça, basta você entender que você precisa guerrear, porque a vitória Deus vai te entregar, se você guerrear debaixo da estratégia que Ele vai te dar também.